Salve! Salve, galera! Pessoal, vou falar, viu? Está no ar mais um podcast Proximidade Scast. O canal que mais se aproxima de você. Se aproxima tanto que dá até pra pegar interferência no controle remoto. Que piadinha de merda, hein, Bauer? Você já ouviu, hein, meu? A Beatriz Puta que gostou. pariu. Como sempre, a Beatriz gostou. Vai. Então vamos lá. Com Então, quem que a gente tá hoje aqui, Marcos? seu Elias. Não, vou passar a bola pro seu Elias apresentar, porque é um convidado. Faça as honras da de casa. peso. Seu Elias, vamos lá. Hoje nós trouxemos aqui simplesmente Bauer. É um dono de padaria diferente de todos os donos de padaria. Sério, duro. Quando eu conheci o Bauer, Ele fala aí quando a gente... ele chegou. Falei, putz, esse cara é caroço. Marrento, Puta, marrento, pelo amor. E esse cara leva no meu olho e ficava. Pam, 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 pam. O que você quer aqui na minha padaria? Meu grande amigo hoje, Bauer. Power, muito bem-vindo. É um prazer Cara, recebê-lo. eu te conhecendo agora, você é uma simpatia em pessoa. Já gostei. E Edu, e aí? Ele que não é o Jack, mas é o Bauer, cara. E esse cara que eu sou completamente fã dele. É um prazer te receber aqui, Bauer. E vamos embora, vamos conversar, bater papo, que é o que a gente gosta de fazer. Pô, você vê que coisa interessante, né? Fala perto do microfone. Quando você fala Jack Bauer, Jack 24 horas. vocês tiveram a oportunidade de assistir a série. Assisti todas, sou o maior fã. Aí é viciado. E o toda. Jack Bauer, o personagem Jack Bauer, ele é um ator, né? Sim. E não, Kiefer Sutherland. não tem nada a ver com Bauer. É só a série dele que foi inspirada no Jack Bauer 24 horas. E aí eu aproveitei o gancho e eu sou o Jack Bauer 48. Lá é o 24, ele é o 48. 24 horas. Um ramo de padaria. É só trabalhar. Puta que pariu, mano. Você é foda. Tem 48. Caralho, mano. E É louco. padaria é. Pô, Bar, mas você caiu como nisso, meu? Te enganaram? Na realidade, tudo começou através dos portugueses, donos de padarias, por aí, São Paulo afora. E naquela ocasião eu trabalhava no mercado imobiliário, e no mercado imobiliário eu percebia que muitos dos terrenos que eu ia buscar como captação, esses terrenos eram de portugueses. E aí eu falei, mas por que os portugueses têm tantos imóveis? E os caras têm padaria. E quando o cara tem uma padaria, daqui a pouco ele tem 2 padarias, daqui a pouco ele tem 3 padarias e vira uma rede de padarias. E aí eu falei, se o cara tem 1, 2, 3 padarias, é porque o negócio é bom. Bom. Né? Vou nessa. E eu pensei lá na frente, eu falei assim, tá aí uma grande oportunidade. Se acaso acontecer qualquer coisa na nossa economia, pensei a nível nacional. Jamais teria pensado a nível global, a nível mundial. E eu pensei, qualquer dificuldade econômica numa nação, quando chegar as dificuldades nas áreas públicas, é porque está difícil. Mas mesmo assim, o cidadão, ele tem condições de adentrar uma padaria com 7 a 10 reais e conseguir um início de um dia de trabalho, se alimentar. Então eu vou pegar desde esse cidadão que tem 10 reais até aquele que tem condições de gastar 500 reais numa padaria, 1.000 reais, 1.500 reais. Então, padaria, ela tem um mínimo que é acessível, né? Então, qualquer um pode iniciar o seu dia numa padaria, tomando seu café e começar o seu dia de trabalho ou em busca de um trabalho. Então, eu falei assim, eu vou entrar nesse negócio. Entrou. E daí? E a partir daí, Aí você O que lembrou dos aconteceu, Bar? portugueses? Conta. tive que me virar nas
série do Jack Bauer. Pô, 24 se inspirou, horas, né? É muito pouco, é 48 É o Jack horas. 48, Bora mano. 48, show, hein? É muito Rapaz. interessante, né, que esse ramo de panificador, ele é um ramo abençoado. Eu fui buscar conhecimento, né? E desde os primórdios lá, antes de Cristo e pós-Cristo, a alimentação vinha de uma massa que se formava em pão. Então, é abençoada essa profissão. Ela dá trabalho, ela é difícil, mas ela é abençoada. Então, quando as pessoas falam assim, dono de padaria é rico, eu falo assim, dono de padaria trabalha muito, porque enquanto vocês estão dormindo, nós já estamos já produzindo e trabalhando. E quando vocês estão de volta do trabalho, pós 8 horas de trabalho, a gente continua o nosso trabalho trabalhando. Então, normalmente, padarias têm no mínimo 2 turnos. E se o português tiver mais do que 24 horas e mais de 48, ele fica com mais alguns 2 turnos para chegar e dobrar e virar, né? Então, essa essência, né, de padaria, que aqui em São Paulo, eu posso falar com propriedade, viu, Elias? Sim. São Paulo existem as melhores padarias do mundo. Ô, louco. Aí. Isso é um corte, hein? Bomba. Porra. Isso que você é um homem viajado, hein, Bar? Exatamente. Essas oportunidades de viagens, né? Eu sempre busquei conhecer as padarias de outras nacionalidades. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, na França, na Alemanha, na Bélgica, em Luxemburgo, em todos esses lugares que eu passei, na Itália, eu nunca me deparei com uma padaria completa como as padarias de São Paulo. Basta ver os vídeos do Edu aí, olha. Tem algum lugar desse aí que se Então, aproxima? Assim, é. chega. O que mais se aproxima? Chega perto. Assim, França. chega perto. De São Paulo, Nenhuma. É Nenhum totalmente lugar. diferente. Isso é não outro... tem. Não existe. E esse atendimento que tem aqui também, esquece. Esse atendimento é um atendimento diferenciado. O atendimento do profissional, não só no ramo de padaria, mas também no ramo da gastronomia em geral, em outras atividades, né? Tirando um parêntese para colocar também outras atividades, porque isso é da essência do atendimento do brasileiro. Isso é uma característica nossa. Mas São Paulo tem um diferencial. Muitos clientes de outros estados que lá eles vão até a padaria Viládio e eles falam: que diferencial vir aqui na Viládio. Eu não tenho esse atendimento no Rio Grande do Sul, por exemplo. Eu não tenho esse atendimento no Rio de Janeiro. Eu não tenho esse atendimento em Minas Gerais. O atendimento do paulistano que trabalha em padaria, em restaurante, em outras áreas dentro da gastronomia é diferenciado. Caraca, já tô impactado só nisso daí, meu. Primeira fase. Agora, isso é engraçado, porque aí a gente ganha nisso, mas, por exemplo, quando você vai já para um modelo de churrascaria, dessas de rodízio, aí já é a turma do Rio Grande do Sul que vem aqui fazer aquele atendimento que também é totalmente nichado com eles, né? Quer dizer, é uma coisa que aqui o paulistano ele não conseguiu. Não, mas de qualquer forma. Mas na aqui, padaria a gente conseguiu. Aqui são povos de todos os estados e mundo. Mas quando ele chega aqui em São Paulo, essa mentalidade pode ser alterada, pode ser mudada. Porque ele vê que aqui é diferente. Ele tem mais espaço para atender bem. Teve aqui o gerente da padaria Big Bread, e ele falou: nós vendemos atendimento. E a Amanda, ela vai ter o episódio dela, ela repetiu a mesma coisa. No Dia das Mulheres. Repetiu a mesma Repetiu a mesma coisa. Vender atendimento.
O interessante, né, que vocês tocaram no assunto no Dia das Mulheres, que será amanhã, Isso. dia 8 de março. Mas eu, como sou um defensor ferrenho das Ó, o mulheres, Bauer. Vai. E... Cara galanteador, né, velho? todos os dias são o Dia das Mulheres. É isso aí. Elas merecem ser bem tratada, respeitada, paparicada, presenteada, independente da data do dia 8 de março. Exatamente, Bar. Porque sem as mulheres, nada disso existiria. Com certeza. A gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui. Afinal, saímos do ventre de uma. E eu vou colocar uma observação interessante no tocante à padaria. Padaria, ela foi feita mais de 70% para as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, que são as responsáveis do lar, elas que sabem a hora que tem que levar o pão, os frios, o complemento do café, ou do café da tarde, ou até mesmo preparação de um chá da tarde com a família, chá da tarde com visita. Então, elas são especiais em ramos de padaria, supermercado, hortifruti. As mulheres estão à frente. Elas são tão maravilhosas porque elas não esquecem do jeito e do lado feminino de ser mãe, de ter um lar, de ter uns filhos, alguém esperando. Sempre tá lembrando do que tem que levar para casa. E eu fiz uma padaria dentro dessas características para atender o meu público em geral. É o público que eu tenho um prazer e uma excelência de atender, que são as mulheres. Existe, então, essa característica, essa porcentagem. O público de padaria é mais mulher? Você tem essa certeza, medição? com certeza. Existe algum... Muito mais. Podemos Cravar, né, Bauer? confirmar com toda a propriedade que 80% do público de padaria são mulheres. Pô, e os homens estão... Graças a Deus, graças a Deus. Onde a gente tá? Interessante, eu vou falar Onde a gente tá? Ah, Puxa o interessante. microfone. fala, Bauer. Interessante essa questão que você colocou. Cadê os homens? Porque os homens, quando eles vão à padaria, né, tomar o seu café ou comer o seu lanche e tal, eles recebem uma mensagem no seu WhatsApp e ele tá comunicando com a esposa, ou então com a mãe e tal, e aí vem aquela mensagem, ó, traz isso, traz aquilo. Então, quando ele consome em padaria, é porque a mulher mandou ele trazer. É verdade, velho. A gente é uns pau mandados, hein? Tá aqui, velho. Mas tem que ser, eu sou mesmo. Sou total pau mandado. Ou é isso, Bauer, ou a pessoa tá com o celularzinho filmando as padarias lá, falando, você tá apaixonado. Agora, e tem cliente que é muito mais além do que só aqueles dizeres que ele leva, né? Como é que se diz quando você escreve no papel a lista da compra da padaria? Tem cara que filma, bem lembrado. Ele filma para ver os produtos que tem na padaria para pedir autorização da mulher, o que ela quer. Pode levar? Não. É isso que leva, que não leva, interessante. Pô, mas show. Só pra você comentou antes da gente começar aí, o que levou a gente a gravar, entrar para esse mundo digital, né? Trazer, porque a gente vem também da automação, que é uma coisa bem fora, né? Bem deslocada. Que a gente ama fazer Que a também. gente ama fazer. E a gente cai para o mundo digital. E é importante essa pergunta, porque assim, o que você fala, Jack Bauer 48, por quê? Porque você tem que estar ligado no teu negócio 48 horas por dia, que só tem 24 e olha lá. Dobrado, né? 24 dobrado. Não para. E como que você vai, então, ficar atento a essa questão das mudanças? Porque a padaria dos portugueses, você tem uma geração que era aquele, o Alex, no episódio, ele explicou que pegava pão com a mão para servir. Era ali, tal, que era aquele saquinho que girava, leite de plástico. Veio essa geração, demorou quanto tempo aí? Anos isso durou, né? E foi aquilo. Aí veio uma outra geração com essa modernização, aqui pelo menos no estado de São Paulo, principalmente, né?
Acho que a gente vai pensar estado de São Paulo, Minas e Paraná, né? Um modelo mais próximo. São Paulo é diferente. E a partir de agora, as padarias deram uma evoluída muito mais. Existem casas aí impressionantes surgindo, né? Com tecnologias. E a partir de agora, a gente vai enfrentar uma modernização muito rápida. E que talvez se torne difícil de muitos negócios acompanharem. Que é essa entrada do mundo digital. Porque quando você está na padaria hoje, você olha teu cliente, ele está como? Ele está no No celular. celular, certeza. O teu produto que você vende, onde ele está? Ele está lá na página do Instagram dele. A pessoa não começa a comer antes, se antes tirar uma foto dos produtos que você está servindo para ele ali. Né? Então, o comércio, as padarias, que elas conseguirem transcender essa fase e tiver mais eficiência em entrar para esse mundo digital, seja através de um podcast mostrando, falando do teu negócio, da tua casa, qual que é o seu diferencial, e o seu cliente poder ver isso e criar essa familiaridade, essa proximidade de ele poder ter a casa onde ele frequenta e ele ter isso ali no digital. E você acoplar tudo isso no pacote, talvez seja o que vai dar uma melhor qualidade para os negócios e se torne um grande diferencial no Até futuro. uma obrigação Até uma de você obrigação. melhorar mais o seu produto ali. Você sabe que agora está sendo... Tem 1 milhão de gente vendo isso aqui. Essa é a importância do marketing hoje. Exatamente. Certo, Bar? Você precisa mostrar o seu produto pro seu Ó, cliente. o Edu, ele filmou lá a sua padaria. Você fez o vídeo lá? Fiz vários. Filmou? Comi pra caralho. Saiu rolando? Deu um prejuízo pro Bauer lá do A caralho. gente tá fazendo uma campanha para não dar mais comida pro Edu. Não pode comer. Campanha. Então você imagina que a ideia nossa principal é essa: é poder abrir um espaço para os nossos clientes, porque a gente vive de vocês. Entendeu? Você, assim como o seu cliente, que vai lá, que você está 48 horas lá para servir uma experiência, um produto para ele, a gente depende de vocês, desse comércio, e a gente como sociedade num todo, o posto de gasolina, a papelaria, o tatuador, o professor, a consultora de RH. Então a gente precisa agora dar um jeito de intercalar tudo isso, ligar tudo isso como uma coisa só, enxergar isso tudo como uma coisa só, próximo no digital. Entendeu? O digital, né? Ele veio de uma forma tão forte, tão rápida. Avassaladora, né? Muito. E isso faz parte dessa geração. Sim. Né? E essas outras gerações que estão vindo, eu percebo as crianças quando lá dentro, lá na padaria, com o celular na mão. Né? Então, tudo já é conectado já digitalmente. Então, essa evolução, porque é uma evolução digital. Claro. Essa mudança, né? Então, as primeiras mudanças que ocorreram e mudaram todo o sistema, que foi a Revolução Industrial, foi uma das primeiras mudanças que ocorreu e trouxe, né, mais agilidade, mais facilidade, mais rapidez. As primeiras bicicletas, depois das bicicletas, isso nos Estados Unidos, depois das bicicletas surgiram as motocicletas e o primeiro transporte importante que teve foi a linha férrea, né? O transporte de máquina, né? Alimentado pelo carvão. Isso, carvão, né? Então essa agilidade, né? O que a mão de obra produzia, e precisava-se de 100 pessoas para produzir, né? Matéria-prima de atendimento na indústria, precisava de 100 pessoas, 100 profissionais, com aquela mão de obra. Com a evolução industrial, 3 pessoas produzia 1000 vezes mais. E isso está acontecendo de forma digital agora, através dos aplicativos. Sim. Né? Então, você não precisa mais levar a informação num papelzinho. Digitalmente, o meu filho mora lá na França, lá
Um doce. sorte dele, né? Francês. Então, ele recebe essa informação de forma instantânea, né? Então, quando eu tiver contato no meu celular Resenha. desse bate-papo aqui do podcast, ele vai estar assistindo lá, né? Eu me lembro que quando a minha avó chegou da Itália, demorava-se 4 meses, me desculpa, 4 meses para chegar uma carta Nossa, Deus. do Brasil na Itália e da Itália para o Brasil. Sim. 4 meses. E hoje eu posso falar. Demora um segundo. Hoje eu falo com meu filho lá na França e tipo. Vivo. Ao vivo. Instantaneamente. É o resultado da tecnologia, da agilidade do digital. E E você tem estratégias, por exemplo, a sua padaria ela já está no digital. Quando a gente fala, por exemplo, do delivery, tem muita padaria hoje. A gente fala muito padaria, porque você está falando mais restaurante e tal, mas vamos pensar no teu nicho da padaria. Tem muita padaria hoje que o lucro dela está saindo, por exemplo, no delivery. E se não existisse o delivery, ela tinha sucumbido. E o delivery está onde? No digital. Porque o cliente ele está com o celular na mão, onde ele tem ali um aplicativo que ele vai fazer o pedido dele. Ele olha, e esse pedido ele tem diversas opções, né? Ele tem lá um outro restaurante, uma outra padaria, ele pode comprar de qualquer uma, que a entrega também ficou bem ampliada. E quem está superando as marcas são aqueles que investiram. A tecnologia, sempre que a revolução industrial ela é essa característica, né, da tecnologia, sempre ela evoluindo, a gente já vem para a terceira ou quarta onda da revolucionária, e também agora para o digital, que é o quê? Poxa, eu preciso ter uma foto agora melhorada, eu preciso ter uma apresentação do produto, né, que você está lá, você tem seu confeiteiro, você vê a diferenciação, cada dia é um desafio, é coisa nova, você olha, abre, poxa, caramba, que ideia legal, porque até 3, 4 anos atrás, você encontrava um aqui, outro ali, mas não tinha essa difusão toda, né? Então, você já está no digital. E trabalhar isso é muito importante hoje para o seu segmento. com certeza. Sempre que a gente está evoluindo tecnologicamente, a gente está criando mais oportunidades para outros virem junto. Então, quando você falou que achou isso interessante, a gente ocupar o espaço que estava vazio, foi isso, não foi? Exatamente. Então, nós tivemos essa ideia e avançamos. Não pensamos, vai dar certo, não vai? Vamos ver o que vai dar. Certo? Mas eu queria ver de você, se você falasse de você. Quem é o Bauer? Antes do Bauer ser o dono de padaria, o que o Bauer fazia? O corretor de imóvel tem história. Hein? Corretor de imóvel? Não, corretor de imóvel, se não tiver história, não vende. Fala aí, Bauer, o que você fazia? O que tinha na sua cintura? Muita. Eita, calma aí. Muita informação. Não vou nem falar. Quem é o Bauer? E eu quero saber de alguma coisa importante, aquele Inédita. momento, certo? Que chocou. Esse Bauer. Tudo choque. É interessante, sabe? Porque a cobrança minha hoje, né? Ela é maior do que a cobrança que meu pai teria de mim, né? Porque naquela época, né? Vamos dizer, há 40 anos atrás, era mais difícil as coisas. Claro. E era mais devagar de acontecer, né? E hoje, né, com essa mudança toda, eu tenho 3 filhos, né? E esses meus 3 filhos, eles estão numa situação tão difícil, porque eu vou exigir deles muito mais do que eu cheguei, pela oportunidade que eu dei para eles, de estudarem, né? De ter já a informação, de sair na frente, coisa que meu pai não me deu. Ele me deu muitas coisas, mas não informações
morar fora do país, aprender uma nova língua e também me dar condições de roupa boa, um transporte, uma segurança. Não, era tudo diferente. Então, a maioria das pessoas que tem a minha idade hoje vai lembrar que o pai falava assim: filho, vai estudar. Precisa estudar para você não ficar como eu, tendo que fazer tudo isso e essa dificuldade que a gente passa. Então, é muito bonito quando eu lembro do meu pai falando que a dignidade, o nome, o respeito ao ser humano tem que estar à frente de tudo, né? Então, eu carrego isso e eu agradeço isso do meu pai. Agora, quando eu cresci, fiquei com 19 anos, foi interessante porque eu tive uma namorada e essa namorada ela foi muito mais rápida do que eu. Opa! E é por isso que eu admiro as mulheres, né? Porque elas sempre me dão aquele clique, ó. E você que é astuto e tem uma sabedoria, pelo menos aguçada, você absorve com rapidez, né? Então foi interessante que eu tive uma namorada e ela falou assim: eu passei no concurso da polícia, né? Você não acha que você deveria entrar na polícia? Também. Qual polícia? A militar? Na polícia militar. Do estado de São Paulo? Estado de São Paulo. Então eu achei interessante. Gostei. E aí ela passou e ela estava fazendo academia aqui na escola de soldado. Barro Branco? Não, aqui na escola de soldado de terceiro sargento, aqui ao lado na Marginal ali? Aqui, ao lado da... Primeiro estado. Aqui na Marginal, eu passava o seu Garcia. Na Marginal Tietê, com essas aqui na DPM, ao lado da DPM. E eu não tinha transporte naquela época, eu vinha trazê-la ela até a escola na parte da manhã e vinha buscar na parte da tarde. E eu vinha de ônibus lá da Ermelino Matarazzo para Celso Garcia buscar minha namorada. E ela tava... Dedicada. Vinha buscar ela. E ela tava fazendo a escola de soldado feminino. Lá no CPFEM, maravilhoso. Então, ali me deu um pouco também de gosto, né? E aí foi quando... Puxa o microfone, que senão não vão te ouvir falar. Pode puxar ele. Foi quando eu comecei, né, a pensar que... acho que eu vou seguir essa carreira aí também. E aí fiz o concurso e deu certo. E fiz a minha escola de 8 meses, né? Minha escola fiz em Pirituba. E aí ela formou primeiro do que eu. Então ela foi interessante que ela foi 91 milhão, né? Esse é o número do RE então é 91 milhão, porque formou em 91 e eu em 93. 2 anos. 2 anos depois. Então são 93 milhões. Então é interessante porque dali, né, eu comecei a minha carreira profissional e uma carreira de muito orgulho, né? Muito orgulho disso. E é uma carreira muito séria. Eu aprendi muita disciplina, muita hierarquia. Principalmente, né? Respeito. Muito Respeitar os antigão. Chegar lá, primeiro antigão, respeito, você olha. Aprender que a antiguidade é posto. Outra coisa que a gente levou, né, da nossa educação, que era diferente, a nossa educação, né? Respeitar os mais velhos. Então começou dali já. Pô, a polícia ela tem um negócio que eles falam que o antigo, policial antigo, pô, tem que respeitar, porque o cara chegou até lá, né, meu? E você tá começando, Sim. Você não sabe se você vai chegar até lá, né, mano? O bagulho A antiguidade é posto, né? Então, quem chega primeiro, né, já passou muitas coisas, né? Tá vendo, seu Tem Elias? que respeitar Aí, ó, quem Elias chega é o depois. antigão. É o master da empresa. Tem que respeitar, né, Elias? Respeitar. E aí, ao longo dessa minha nova, né, experiência profissional, eu me lembro que
Eu saí da academia com vontade de prender e resolver. Tá louco. Cheio de vitalidade, né? Porque foram quase 9 meses de ralação, né? E isso me deu uma disposição física muito boa, né? Então, saí com vontade mesmo de representar o Estado, né? E se fazer com que a lei, né, Seja aplicada. aplicada de forma rigorosa mesmo, né? E ao longo dos anos eu fui percebendo que eu não conseguia. Não é aquilo, né? Não é bem assim, né? Então, os antigãos chegavam em mim e falavam assim, chamavam e falavam, você tem que parar um pouquinho de vibrar, né? Que depois da vibração você vai ficar cansado e no outro dia, né, você não vai ter disposição para trabalhar em outro lugar e tal. Então você vai passar muitas horas em delegacia, né? Porque tem que acompanhar o flagrante até o final e tudo, né? Se pegar o delegado de bom humor, tá bom, Às né? vezes tem 2, 3 flagrantes na frente, tem que ficar esperando. Então, se você assumiu, naquela época, assumiu o serviço às 22 horas, até às 6 da manhã, era 8h40, trabalhava 8, folgava 40 horas, mas às 8 se tornava 17, 15 horas, né? Por causa das ocorrências e tal. E eu falei, putz, é isso que eu quero fazer, eu gostava disso. E aí, quando se passou mais ou menos uns 4 anos, que eu já estava 2 empregos além da polícia, tinha que fazer bicos para complementar o salário. E com essa mudança de visão que eu tive, até mesmo as orientações do mais antigo, falando que eu deveria fazer o meu trabalho, mas não deveria ultrapassar do limite do meu trabalho. E aí, eu falei assim, eu preciso de estudar para melhorar. Eu preciso de estudar. E eu queria ser delegado de polícia. Esse era o meu objetivo. E eu, para ser delegado de polícia, eu tinha que estudar e fazer direito. E aí foi quando eu ingressei na faculdade, em 1995. Né? Qual faculdade? Eu fiz o Nixu. Tinha 5 anos, o Bauer já tava nessa faculdade. Já estava na faculdade. Já estava fazendo Já direito. Respeito já máximo. com Máximo respeito. canhão na cintura. Impondo respeito aí na rua. Querendo... E aí, seguindo essa trajetória, né? Ingressei na universidade, porque é aqui que eu vou mudar, né? Se eu quero melhorar o meu salário, melhorar meu conhecimento, eu vou ter que fazer uma universidade. E aí eu fui para a universidade, passei no vestibular, foi interessante. E aí eu me deparei já com doutores, né? Tive muita sorte que naquela ocasião o presidente do curso jurídico era um promotor de justiça, chamado Ebenézio Soares Salgado. E ele era um promotor da Vara da Infância e da Juventude. E era um promotor com excelência. E eu aprendi muito, porque naquela ocasião foi muita sorte de o promotor chamar os colegas de profissão da promotoria, né, para lecionar na universidade naquela ocasião. Então eu tinha o professor de direito penal, era um promotor de justiça, professor de direito civil era um outro promotor da área civil. Então eu tive, né, mestres que eram da promotoria, a maioria deles. Então, graças a Deus, eu me formei, né, com profissionais e doutores e mestres que realmente tinha, né, dentro do seu currículo, excelência em transmitir o conhecimento de forma exata, correta, bem trabalhada, bem estudada, com referências de mestres, doutores e cientistas jurídicos renomados. Aí é um privilégio, né? Isso... Porque hoje a gente sabe que não tem, e quando
E quando você encontra, a pessoa não tem muito mais aquela vontade de ensinar hoje. Né? As universidades estão perdendo. Tem ainda, claro. Abraço aos professores. Eu já tive professores excelentes, mas a gente percebe que o número também de profissionais que vão ali que já não tem essa... Primeiro que não tem essa competência, né? Que são esses profissionais que vão se dispor a ensinar. Porque hoje um promotor desse nível não vai querer dar aula, vai estar no... Não, mas ainda tem. Interessante. Tem. Por exemplo... Mas é requisitado. O que É acontece? muita gente querendo para pouco profissional Então, bom. tem Sim, alunos certeza. que hoje eles vão para outra área. O direito ele abriu muito. É, Um ramificado. leque muito grande, né, Elias? Então, olha que interessante. Quando eu falo que naquela ocasião o diretor do núcleo jurídico era um promotor, ele trouxe os colegas de trabalho dele, que ele conhecia, sabia que estava preparado para lecionar, que eram mestres e eram doutores. Então, na universidade, que em tese não era uma USP, né? Não era uma PUC, uma Mackenzie. Né? Então, hoje, você encontra promotores, juízes, né? Que lecionam na USP só. É raro você encontrar hoje um mestre com essa altura lecionando numa universidade mais distante. Entendeu? Então, essa foi a importância de, naquele momento, eu estar no lugar certo, na hora certa. E absorver também, porque não adianta lá. É interessante que eu sempre gostei da parte matinal, né? Então, eu fiz universidade na parte da manhã. E na parte da manhã, você tem o seu cérebro. Olha que coisa interessante. Você sai na frente. Porque o seu cérebro está descansado e está limpo para começar a ser utilizado. Então, para tudo que você vai desenvolver na parte da manhã, o resultado é sempre melhor. Sim. E eu sempre fui Caxias. Então, mesmo na hora do intervalo, eu ia estudar, eu estava estudando. Eu não ia na lanchonete, era difícil ir na lanchonete. Então, eu ia para a biblioteca, eu ia buscar mais conhecimento, eu ia comer mais um pouquinho da matéria que foi falada, né, pelo professor. Doutrina, né? Exato. Então, isso me facilitou. E aí, quando chegou no 5º ano, que o direito é maravilhoso, tá? Ele abrange, né? Todas as profissões caem na mão do profissional de direito. É tudo. Não tem outra profissão que ela expande para tantas áreas. É a vida, é o cotidiano do ser humano, a área de direito. Ele abrange tudo. Tudo. A gente dá conta disso. Tudo. Né? A raiz do direito, ela vem da filosofia, né? Ali. Sim. Então, Aí ela você tem já- os grandes filósofos, né? Salvini, Kant. Então, são filósofos que deixaram, né? Para ser seguidos. Você vê que maravilha. Deus é tão maravilhoso que ele já deixou tudo programado. Tem o professor Clóvis, ele dava aula para turma de direito na USP. Ele fala assim, uma aula dele, ele leu uma frase de Kant e fala assim, gente, lê essa frase de Kant. Fica uma semana só com essa frase aqui, porque se vocês entenderem, ainda vem e me fala, porque e se não entender, lê de novo. Para dar aula de direito, de onde vem o... Olha só que coisa interessante, né? Eu fui submetido, Edu, a alguns questionamentos. O professor, ele colocava, né, questões para a gente debater em grupo. Então, vinham perguntas de que 2 mais 2 são 4? Né? Depende de que lado que você tá. O estudante Então, do direito já no aprende isso direito- no primeiro dia de aula. No direito, tudo filho, não, depende. depende. Não é assim. Então, quando você se depara com um profissional da área jurídica, a retórica é diferenciada. É muito diferenciada. E
E aquela colocação do filósofo Descartes, que ele diz que se penso, logo existo. Ergo sum. Penso logo existe. Então são É fantástico, senhor Bauer. são teorias pensadas há milhares de anos que foram absorvidas pelo ramo do direito. E para tudo, né, precisa de um profissional da área jurídica. Então, vocês, profissionais da área digital, tecnologia, né, vai fazer alguma transação, Um contrato. Você precisa de um profissional da área jurídica para redigir os contratos, as regras do contrato, né? Então, a sociedade civil se formou dessa forma. Propriedade intelectual, Exato. desenvolvimento de software. Sim, Depende fielmente do o direito da sua ideia, né? Defender a sua ideia, você é o criador, você tem os direitos autorais. Então, é muito bonito, sabe? Então, essa área jurídica foi a área que abriu muito minha mente, graças a Deus. Abriu o leque, né? Mas e aquele sonho de ser delegado lá? E aí? E quando eu me deparei, né, que Eu tô esperando. a área Quero ver jurídica o- me levou eu quero ver o- a ter conhecimento e foi me dando esses conhecimentos. E aí eu me deparei e percebi ao longo dos anos, passando na universidade, que o detentor, né, do devido processo legal é o promotor de justiça. Então, o início do processo se dá pelo promotor de justiça. Porque qualquer fato pode acontecer em qualquer jurisdição. E aí, a polícia investigativa, a polícia que é ostensiva, porque tem muita gente que não sabe o que é isso. E isso é importante também, né? A polícia militar faz trabalho ostensivo e preventivo, para não correr o delito, o fato delituoso. Hoje E a gente quer muita polícia mais comunitária, né? Mas Qual que é o intuito, qual que é o objetivo do policial fardado ali? a Ele tá ostensividade, ostentando a farda lógico. e ostentando o a Estado. mão do Estado, né? Opa, tem um policial ali, não vamos praticar esse delito. Então, Coíbe mesmo. é isso. Tem poder na mão, né? Não, e outras, quer ver um outro poder? Você tá andando pela cidade de São Paulo, né? Graças ao nosso Querido ex-prefeito Paulo Maluf, que monstro. criou o decreto, lei, né, da obrigatoriedade de cinto de segurança. Então você saiu com seu veículo Muita gente não sabia disso, que foi o e maluco. esqueceu. Maluco que fez. Ninguém sabia disso, né? Foi eu que Você- fiz. Tá lá. E aí é interessante, porque você tá saindo da sua casa, ou do seu trabalho, né? E esqueceu de colocar o cinto de segurança, mas quando você vê um profissional do CT, automaticamente você lembra. Ou tá no celular, opa, Porque é bate. ostensivo. Ele tá ostensivo e tá prevenindo você de incorrer no delito no próximo quarteirão. Sim. Entendeu? Então esse é o trabalho da polícia, esse é o trabalho para prevenir o ato que é anti a lei. Né? Mas, ô Bob, você é uma pessoa que já falou aqui que você é viajado, né? Então, assim, cidadão do mundo. No Brasil, a polícia, se a gente tirar essa questão da polícia ostensiva, né? Pensar numa polícia comunitária que nem muita gente quer, ou até mesmo eliminar a polícia, colocar ali um guarda desarmado, que o guarda também é polícia, né? Mas Sim. pensar numa coisa comunitária, no Brasil isso não funciona, né? Porque lá fora a polícia tem um outro papel, né? Já. Ou tem essa mesma característica daqui. Não, você vê que interessante. Você me perdoa, porque já faz umas 3 tentativas que eu queria falar seu nome. Não... É Mark. Ô, Mark, me perdoa. Não, fica à vontade. Meu nome é difícil. Você ainda vai perguntar de novo. E aí, o que Mark acontece? Bauer. Qual é a diferença, Mark? A questão tá... Eu vou te falar essa questão, que ela é simples, cara. O que acontece, Mark? O sistema de segurança no mundo inteiro
ele vem, Mark, da onde? Ele vem primeiro da sociedade. Então, quando a polícia, por exemplo, americana, ou a polícia canadense, ou a polícia, seja lá de qual estado, ou de qual país da Europa, em primeiro lugar, existe a cultura do cidadão, a educação. Então, essa característica que não funciona em determinados lugares ou países é por conta da educação. A educação. Exato. Nos Estados Unidos, a questão dos policiais terem aquela fama de ser bruto, matadores e tal. O que você acha? Como que funciona isso? Então, nos Estados Unidos, né, eles têm um sistema de segurança que a lei funciona, tá? Então, por exemplo, os Estados Unidos, a polícia nos Estados Unidos, ela tem poder, muito poder. E ela tem muito respeito também. E o que dá esse poder para a polícia nos Estados Unidos? A educação do cidadão e o respeito às regras das leis. Então, lá não procura saber se a pessoa que está praticando um delito, quem é? É pobre ou rico? Negro ou branco? Não tem essa. Todos são iguais exatamente perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Então é simples você chegar, por exemplo, em Los Angeles, em Las Vegas, Miami. e encontrar personalidades em cerâmica vestindo o uniforme laranja. Por exemplo, como é que é o nome daquele cantor lá? Aquele jovenzinho que... O Justin Bieber. Chris Brown também. Várias celebridades que foram presas e Cometendo algum delito. um delito, simplesmente um delito do quê? Às vezes, alta velocidade, A maioria dos casos. uso de droga, alcoolizado e vai pra cadeia, Sim. certo? Não tem dó. Então existe lá a lei e a lei ela é cumprida. Né? Então quando a polícia fala para o cidadão parar e ele dispara, a polícia atua. Ela tem o poder de polícia lá, ela atua. Então se ele evadiu, é porque ele Se mandou ele parar, tem que parar. avançou, abre fogo. Se não parou, Exatamente. abre fogo. Essa é a ordem lá. Isso aí. É diferente. É diferente. Assim que Né? acontece lá mesmo. É muito diferente o sistema. Funciona bem. Então, continuando, né, aquela questão que você falou e como que eu fui parar, né, depois da polícia, na advocacia e depois para onde que eu fui depois da advocacia até chegar na padaria. Então, quando eu terminei o curso de Direito, né, foi interessante que no 5º ano, quando você está no mês de, se eu não me engano, acho que é no mês de abril ou é no mês de março, você tem uma oportunidade de fazer a primeira fase do exame da ordem. E ainda faltam concluir o estudo mais uns 6 a 7 meses até o final da colação de grau. Então você já pode, no 5º ano, no começo do 5º ano, prestar a primeira fase do exame da ordem. Então as informações estavam fresquinhas na minha cabeça. E aí eu fui lá e fui fazer o exame de ordem, né? E passei na primeira fase. Passei na primeira fase do exame de ordem. Depois de 2 meses veio o resultado, eu fui aprovado. E aí eu escolhi fazer tributário na segunda fase. Difícil. Puta, velho, tributário. A segunda fase é dissertativa. Então, na primeira fase, você é submetido a aproximadamente 100 questões e você tem que acertar no mínimo 50 mais... Hoje é 80. Caiu. Na época era 100 questões. Então você tinha que acertar 55 questões. E essas questões eram de forma aleatórias. Então você tinha que saber, desde o primeiro ano, caía questões do primeiro ano de direito até o 5º. Então você tinha que lembrar, você tinha que estar preparado para passar. Dá muito, né? E a segunda fase você que escolhe
qual é a tese que você vai defender. Por quê? Porque vai vir um problema e você vai defender esse problema através de uma tese. E aí você vai discorrer, no mínimo, 4, 5 laudas. 4, 5 laudas? Pra Exatamente. quem não sabe o que é lauda aí, explica Que que é lauda? Lauda! O que é lauda? O que é lauda, Bauer? Tem gente que não sabe o que é lauda. páginas. São Pensei que páginas. era um piloto de Fórmula 1. Nick Lauda, esse cara também foi um fenômeno. Fenômeno. Tem um amigo nosso aqui que ama ele. Nossa. Então, você discorre ali por algumas laudas, né? E acaba, depois de alguns meses, vindo o resultado. E quando o Elias falou uma coisa assim: o que chocou, Bauer? O que foi nessa ocasião que eu me senti chocado com uma situação? Quando eu estava fazendo o cursinho, eu morando lá ainda, né? Lá Lá na Merlino Matarazzo. E eu fui fazer o cursinho. Extremo leste. Lá, é porque ele fala. Extremo leste. Depois eu mudei lá. Ponte Rasa, Largo da Ponte Rasa, Curva da Morte, aquele lugar lá. Curva da Morte. Lá, Curva da Morte. E aí eu conheci um colega de classe, porque a segunda fase, quando você vai fazer uma prova de segunda fase do exame de ordem, ela é importantíssima. Então, você já está com 50% do pé aprovado para ser advogado. Que é da primeira fase. A primeira fase você passou, você não pode 50%. perder as 50% que você já conquistou. Então, 50% está garantido. Agora eu tenho que garantir mais 50% para ser aprovado 100% e pegar minha carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é a parte mais importante de um profissional da área jurídica que fez direito e até então, antes dele pegar a carteira de ordem, ele é bacharel em direito. Somente é advogado quem passa no exame de ordem na primeira e na segunda fase e é nomeado e sai no diário oficial que ele é aprovado no exame de ordem, e aí ele vai requerer a carteira ou não. Né? Então, eu falei, eu não posso perder os 50% que já está garantido. E qual foi a orientação dos meus professores naquela época? Né? Porque na vida você tem que escolher alguém para ser seu mestre, Seu mentor. seu mentor. E eu tive também. É referência, né? Tem que ter. Então, para os jovens, tanto de padaria como de qualquer outra área, escute os mais velhos. Eles têm muito que passar. Né? Muito importante isso. E aí o professor falou assim, ó, eu acho necessário vocês fazerem um cursinho específico para a matéria que vocês escolheram. E aproveitem, estudem, porque vocês têm aí 2 meses para ser já o dia da prova. E aí eu falei, tá bom, eu escolhi. E aí eu fui fazer um cursinho lá na Avenida Paulista, chamada Desordem. Nem sei se existe hoje. Existe ali na Consolação ali? Na Avenida Paulista, Na Avenida perto Paulista. da... ali, tipo, perto da Casa Rosada, por ali. E aí, interessante que nesse curso, né, engraçado, sempre fui assim, uma pessoa que, né, de bem com a vida e sorridente, fazendo amigos. E aí, eu conheci o Claudinho. O Claudinho era meu colega de classe, ele estava fazendo também o cursinho para o exame da segunda fase. E aí o Claudinho, e aí, onde você mora e tal? Eu falei pra ele, eu moro lá no Tatuapé. Caralho. Aí ele, porra, onde? Eu também moro lá. Ai, caraca, ferrou. Aí, Carvalho. Tá até Era bora daí, Nossa, aí eu falei assim, pô, e aí, você vem como? Eu vou de metrô e ônibus. Aí o Claudinho, cara, interessante que ele... Alô, Claudinho. O Claudinho, pô... Edu, esse Claudinho, Ele vai ele é ver, uma filho. figura. Esse Claudinho, cara, a mãe dele era uma profissional da área de confecção e já tava num patamar lá super elevado. E aí o Claudinho falou assim, eu te levo, cara, então. Puta. Nossa, mano. E aí, cara, ele me levou até o Tatuapé.
Deixa ali na salinha. Deixa ali na salinha que Não, eu não. vou a pé. Pega um prédio aí, eu moro nesse prédio aqui. Vamos deixar aqui. Não, espero você entrar. No banheiro. No banheiro. Puta, tá quebrado. Tá quebrado, velho. Aí o Claudinho, você sabe como é que é, né? Essa questão de. Essa garotada aí que nasceu bem. São diferentes. Tá pegado. Aí ela assim, Bal, e aí, chegou? Cheguei. Ah, então tá bom, valeu, até amanhã. Tchau. Foi embora. E aí foi passando, a gente foi evoluindo a nossa amizade. Nós tínhamos ali 1 mês e pouco pra estar junto, né? E aí pra falar onde você morava. Em sequência. E aí o Claudinho, numa certa volta pra casa, ele falou assim, então, vamos estudar lá na minha casa? Eu falei, tá bom, Claudinho, vamos lá, né? E aí é na Anália Franco. O Claudinho, a mãe dele tinha uma cobertura na Anália Franco. Nossa senhora. Chegamos na casa do cara. Puta, 2 andares. Aqueles espaços maravilhosos que eu nunca tinha visto na minha vida. 2 empregadas. Ele chegou, jogou o material e falou assim, faz 2 sucos aí pra nós. Aí nós entramos numa sala de estudo, interessante. Aí começamos Sala de estudo, cara, tinha em casa. Começamos a estudar lá e tal. Aí daqui a pouco veio o suco. Aí quer mais alguma coisa? Veio um lanchinho. Meu, tudo diferente, Elias. Sabe, Marco? Aí vocês. Pô, olha que diferença. Como é bom ser tratado dessa forma diferente. Porque você dá valor, né? Você Exatamente. dá valor. Você fala, caraca, nunca tive isso. E aí, com tudo isso, né? Aí estudamos um pouco, umas 2 horinhas de estudo, 1h30. Aí ele falou, é o seguinte, eu vou te mostrar. Vamos assistir um filme. A gente já estudou demais, vamos assistir um filme. E aí ele era pirado no Senhor dos Anéis. E aí o cara me tem na casa dele, numa sala de TV, cinema, o cara tem como é que é o nome daquele... Um retroprojetor, ficava... O paredão era o cinema do cara. E aí aquele filme pra ele era inspirador. E eu acabei me inspirando junto com ele. Tamo junto, Claudinho. Com E suco? foi assim. Mais suco? Foi muito interessante. Aí viramos amigos. Aí íamos pra festa juntos e tal. E viramos amigos. Quando chegou o último dia de cursinho, né? Amanhã vai ser a prova. O último dia de cursinho foi na sexta. E a prova ia ser no domingo. Né? E a prova eu lembro como se fosse hoje. Foi na FAAP, ali no Pacaembu. E eu naquela ocasião tava namorando. Né? E aí Então ficamos juntos até na sexta-feira, né? Último dia de cursinho. E aí todo mundo marcou na FAP, né? Pra se encontrar na hora que vai entrar pra aula, pra prova e na hora de sair. E foi interessante isso aí. Aí marcamos. Minha namorada me levou. E na sexta-feira, terminou então o cursinho. No sábado, eu falei, não vou estudar hoje. Hoje eu quero ir no Shopping Internacional de Guarulhos, que ela morava lá, minha namorada. E eu quero ficar brincando só com videogame. Aí eu fiquei jogando. Eu não queria saber de matéria. Né? Foi uma outra coisa que eu aprendi também com os mestres. Você estuda até 1, 2 dias antes da prova. Você não precisa mais estudar. O que você tinha que assimilar, você já assimilou. Agora você relaxa a sua mente, que você já está preparado. A preparação é antes, não é 1 dia ou 2 antes da prova. E aí eu, naquele dia, só joguei videogame e dormi depois e fui pra prova lá na FAP. Cheguei na FAP, tava toda a galera lá do cursinho. E aí, tudo bem? Tudo preparado, né? Aquela época podia levar carrinho de livros e doutrinas, né? Hoje eu não sei se pode, mas... Pra quê? Pra você fazer a prova. Você tinha 4 horas de prova. Vadimé com... E você podia... segunda fase. Exato. Né? E o meu professor, né, que eu escutava muito, ele falou assim, seguinte, vou dar uma dica pra vocês. Não leva muito material, que não vai dar tempo. Então, é o conhecimento de vocês, uma doutrina, né? E o código, que você não pode esquecer da Constituição, e o código que você escolher a matéria que vai fazer. Foi ótimo. E eu segui a orientação do meu professor. Levei a Constituição Federal, levei uma doutrina e o código. Beleza. 3 caderninhos na mão, 3 livrinhos na mão.
E aí a galera toda lá na frente, e aí, vamos entrar, que horas? Tá na hora, entramos, tal. Ó, na saída a gente se encontra aqui. Tá bom. Que legal que foi isso. Aí entramos pra prova, chocolatinho básico, né? Água, chocolatinho. E vamos que vamos. Entregou a prova, fechou o portão, fechou a sala, ninguém mais entra, ninguém mais sai, e ali é você e o conhecimento. É muito Já bom. era, né? Aqui Muito já legal, Marcos. Passou? Aí, olha só, essa questão que é a questão que você me perguntou anteriormente. Que é aquela questão lá do momento, como é que ia o vexatório, o que aconteceu, uma coisa inusitada, e foi essa. Na saída, depois de 3h30 de prova, eu consegui sair. E por sorte, na mesma hora que eu saí, encontrei o Claudinho saindo. E aí o Claudinho falou assim, Bauer, e aí, o que você fez, meu? O que caiu pra você? Um 4-7. Eu falei, um 4-7, né? Eu defendi um 4-7. E também a prescrição. Um 4-7 é o quê? Um 4-7 é o artigo da Constituição Federal onde você te ampara, né, da prescrição e decadência. Da questão da tese que foi passada para todo mundo que escolheu aquilo, né? Aí eu falei assim, aí eu justifiquei num 4-7. Ele não. Você errou, Bauer! Ai. Você errou, Bauer! Não é o 4-7! Eu falei, puta, Claudinho! Já dá aquele Jogou um balde de gelo, água gelada Nossa. e eu me encolhi. E na hora que eu saí no portão, eu saí de fininha, a galera do outro lado. E eu saí de fininha, entrei no carro da minha namorada e fui embora. E fiquei 2 meses naquela aflição. Olha que coisa. Essa foi a situação que ocorreu. Aí eu tô na casa da minha namorada e saí para ir trabalhar. Nessa ocasião eu tava no 7º, lá no centro. E aí eu peguei o ônibus na Dutra e tava indo pro trabalho. Quando eu cheguei ali na Tiradentes, acho que eu desci na Armênia e peguei o ônibus na Tiradentes, tava indo pra Consolação. E aí meu telefone tocou. Quem era? Minha namorada. Ixi, polícia. Amor, parabéns, você passou, você é o novo advogado, você passou o cara, eu dei um grito no ônibus. O ônibus tava com um monte de gente, eu dei um grito ali no meu lugar ali, eu falei, todo mundo me olhou. Já abraça quem você não conhece. Já... O cara já vai... É igual quando é gol, velho. Caraca, mano. Cara, foi a coisa mais prazerosa. Pô, mas se tava errado, então, quem que tava errado aí, então? Na segunda ligação, Ai, cara. a primeira foi a minha namorada, na segunda foi o Claudinho. Puta, mano. Bauerzinho, meu, parabéns, cara, você passou, meu, putz. E você, Claudinho? Bombei. Caraca, mano. O artigo 147. Fiquei chateado por ele e feliz por mim. Lógico. Na realidade, o Claudinho estudou como eu, né? E aí, passei no exame da ordem. Puta, sou advogado, cara. Fiquei feliz. Caraca, mano. E aí, passou um tempo, Claudinho me ligou e falou, ô Bauer, a minha mãe comprou uma passagem, eu vou chorar lá em Londres, vou ficar 1 ano e meio, 2 lá, depois eu volto e vou tentar de novo. Aí, já... Ela me deu um castigo, mandou pra Londres. Sua mãe fez isso com você já, Edu? Não, você vai pra Londres agora. Londres. Vai ficar lá 1 ano. Aí, Bia. Claudinho foi pra Vai pra Londres. lá, Se eu melhorar, eu te mando pra França. Se você passar na prova, filha, você vai pra Miami, viu? É, meu amigo, aí, ó. Não tem mais mãe aqui hoje, não, mano. É, jovem. E hoje, como é que esse Claudinho tá? Você sabe? Não sei mais como tá o Claudinho. A última vez que eu encontrei com ele, ele tava na igreja, tava casado já, tava super bem. E aí não encontrei mais o Claudinho depois dessa ocasião. Caraca. Muito interessante. Ó, E aí? não dá nem pra ficar triste o cara ir pra Londres e você falar, tá bom, vai. Não, compensou, né? A bombada que ele tomou na prova compensou, tá bom. E você seguiu pro 7º lá? E aí eu segui, fui trabalhar normal. Normal, E continuei vai ter que trabalhando continuar normal. normal, Consegui trabalhar normal. É? E aí
na sequência, né? Porque quando você é funcionário público, você não pode, né, exercer a profissão de advogado. Você tem um impedimento. Você tem que escolher. Caramba, aí, ó. Então eu não É hoje, pude, assim. eu não pude requerer Não minha pode? carteira. Eu fui requerer minha carteira eu requeri a minha carteira em 2006. Foi depois de... Então eu concluí a faculdade em 99, né? 2000, né? Eu já estava aprovado no exame de ordem. E aí eu só fui requerer em 2006 porque eu tive esse... Eu puxei mais 2 anos, pedi afastamento, né? Sem remuneração, mudei para o Canadá. E aí quando eu voltei do Canadá que eu requeri a minha ordem. Aí eu peguei minha ordem porque eu pedi a baixa na polícia. O Canadá é frio, Não hein, ficou Bauer? muito atrás do Claudinho, não. Você foi pro Canadá, meu. Ó, Bauer, o Canadá é Pro frio. Canadá, A hein? minha ida para o Canadá é muito importante, Elias. O que aconteceu? Naquela ocasião, né, tava tendo o Mercosul. Então tinha muitos tratados internacionais já envolvendo o Brasil. E aí precisava-se também de aprender o inglês. E essa foi a questão de eu mudar para o Canadá. Eu precisava de aprender o inglês. E aí eu fui para lá com esse objetivo, de aprender o inglês. E Mas como foi lá? quando eu Frio. muito. O Canadá, ele tem 2 características maravilhosas. 40 positivo e 40 negativo. Só que o 40 positivo só dura 2 meses e meio. E o 40 negativo gira em torno de 7 meses. Você não sabe qual é pior. De 6 a 7. O pessoal fala o frio lá, porque É o frio, muito frio. porque, mano, imagina, você já é estrangeiro, não conhece muita gente em muito lugar. Chega lá, frio. Você não sai, velho. Você vai pra onde? Porque o frio é frio, né? E você Lá. ficou quanto tempo? O frio é frio Eu lá. fiquei 2 anos, quase 3, 2 anos e 7 meses. Caramba. 40 negativo. E aí lá. aprendeu bem o inglês lá? Aprendi inglês. Pô, graças a mas Deus, 40 lá. negativo não existe mais vida, meu. Não existe, pô. 40 negativo? Vai pra Rússia? 40 negativo. É assim, ó, funciona assim. Você tem equipamentos, tipo jaqueta, calça, tudo é waterproof, né? Que ele não deixa a friagem ultrapassar aquele equipamento que você está usando, né? Eu aprendi na escola, eu fui estudar lá, e eu fui para uma escola pública lá de imigrantes. Então eu ia pro trabalho, trabalhava na obra lá, e depois do trabalho eu ia sujo da obra para aprender o inglês. Puta que pariu, hein, mano? Eu tô virando mais seu fã ainda, mano. Puta que pariu. Eu tenho fotos, tenho tudo. Eu tenho até canhoto dos cheques que eu ganhava. Não, e quando você fala que você saía da obra, lá é trabalho, né? Saía da obra. Lá não tem. Saía da obra. Lá não Saía tem, da lá não obra. tem esse Eu era- fingir de trabalhar, não. Eu era profissional da área de drywaller. Waller. Hoje, né? Hoje nós temos aí uma gama de drywall que faz as divisórias aí das paredes hoje. Então, o drywall já é utilizado no Canadá e nos Estados Unidos há mais de 50 anos. Que é o gesso encartonado, entendeu? Então, Steel frame hoje, né? Hoje tem bastante Exato. coisa, né? a temperatura no Canadá e nos Estados Unidos, por isso que as paredes são todas feitas de drywall e madeira. Então você vê, quando pega fogo geral. Tá louco, né? Geral. Então, as paredes de tijolos, né? Que é o brick, né? Ele é só na parte externa. Interno tem a parede de madeira, que é o carpinteiro que faz, e depois vem o drywall, com toda a preparação nas paredes. Ela vem com insulation, vem com toda a termologia de aquecimento a gás, passa toda a tubulação, e ali aquece a casa na temperatura que você quer. Então, dentro de casa, dentro dos comércios, dentro dos estabelecimentos, o cara coloca a temperatura que ele quer, dentro do ônibus. Tá na temperatura que o cara quer colocar. Então, se ele quer colocar 20 graus dentro de casa, dentro do shopping, no cinema, dentro do ônibus, a temperatura é de 20 graus. Então, você só tem aquela saída do seu carro para dentro de algum lugar. Então, você não pega muito temperatura fria. E quando você vai
andar mesmo na temperatura fria, aí você utiliza as blusas e as calças que te protegem. Que é um equipamento. É um equipamento. Exatamente. Entendeu, Beatriz? Equipamento. Aprendeu, né, Beatriz? Eu quase matei minha filha lá em Nova York, lá, congelada. Como Ah, aconteceu? Não sei, acho que 2010, deu uma nevasca lá em Nova York. Eu fui lá pra Nova York. Aham. Deu a maior nevasca. Porra, eu nunca tinha visto neve, né, meu? Aham. Aí Tava brincando de bolinha Mano, lá, tá? Aí a gente saía, meu, a gente colocava a mala inteira, velho. Sabe que é você pegar a mala, pegar toda a roupa? Primeiro que eu não levei muita roupa, eu falei, vou comprar lá. Vai. Aí chega, você colocava toda a roupa, saía grande, assim, você punha o pé lá naquela neve, ficava tremendo. Por isso que eu falei, pô, 40 graus, deu -8, -10 quando a gente foi lá. -40 eu tava de férias na praia, meu. Essa menina andava assim, ó, toda encapulada, não via. Eu tinha que pegar a mão dela e guiando, assim, ó. Quase morri, mano. Nunca mais. Falei, meu, você falou Canadá, eu já fiz assim, ó. Aumenta o ar. Aquela vez que a gente tava indo pro hotel lá. E eu tava morrendo de frio, com os dedos roxos, na rua e meu pai já tava chegando. Ele nem sabia onde tava. Perdi. Porque isso é uma coisa que a gente. A nevasca. E lá, ó, Bob, você confirma aí. O pessoal leva a sério. Eu falo pra eles aqui, pessoal que não conhece lá, falo, meu, como que o norte-americano. O norte-americano é o americano, o canadense. Eles levam a sério essa coisa de temperatura. E eles falam assim, ó, tal hora começa a nevar. Eu falei, caramba, né, velho? Certinho. Meu, Exato. você Não bateu tal hora, você olha na janela, tá lá Tá nevando. Tem. a neve caindo. Eles levam a sério. Por quê? Dá uma porra numa nevasca lá, aí eu, brasileiro, a gente é burro pra caralho. Meu, a gente vive num mundo aqui que a gente não tem noção do que é lá fora. Nevasca, é nós. O que eu Vamos fiz? pra Sabia? cima. Vamos pra cima, vamos lá no Central Park, lá ver a nevasca. Vai. Meu amigo, Vai, Tom. meu amigo, nunca mais. Você não enxerga um palmo na sua frente, meu. Neve, a neve pegando no joelho, você não sabendo onde você tá pisando. Sim, sim. Um Eu tenho frio, fotos aqui. Eu frio, tenho fotos aqui. frio. Ô, Bauer, a pergunta que não quer calar. lá. Você tem um filho francês. Teve um filho canadense também, não? Não. Que eu saiba, não, mas eu tenho uma história, eu não posso contar. Tem que contar, pô. Só pra nós. Só pra nós. Ninguém tá vendo. Sacanagem. Porque é assim, pô. Você Ele vai... tem um filho, filho francês, tá? O que aconteceu lá na França? Quando eu falei da escola, né, onde eu ia lá estudar o inglês, que era uma escola para imigrantes, e lá eu conheci outras nacionalidades, das pessoas que estavam também imigrando para lá e estavam estudando. E aí eu me deparei, eu tive uma namorada lá, ela era sérvia. Aí, cara, ó. Caraca, velho, Sérvia. Pô, as sérvias são Conheci bonitas, hein? italiana, canadense. Então, tive contato com a cultura. É bem bacana a história. E a professora que dava aula para nós, ela orientou também a gente, como imigrante, como que deveria se comportar no inverno. Então, uma outra coisa importante para a gente esclarecer é o corpo, ele é aquecido pelo cérebro. Então, Tá foda. Não é o coração? não, é o cérebro. O cérebro que manda Em tudo. geral. Geral. É a CPU, nego. Olha quem fala isso. Os neurônios. A professora ensinava que você agasalhe o seu corpo e use touca. Tem que colocar touca e cachecol. Você tem que aquecer o cérebro que manda o aquecimento para o seu corpo. Então, se você for analisar aquela friaca da Rússia, né? Você vê que o chapéu que eles usam é tudo pele de animais. Porque o frio de lá também é intenso. Uma outra coisa que é interessante falar com relação à nevasca, a neve ela não cai quando está a temperatura menos do que 5. Ela só cai até 2. Entendeu? Até, por exemplo, 2 negativo, 1 negativo. Não passa disso. Não passa? Não passa.
Então a neve cai. Tipo, por exemplo, tá negativa Certo. a temperatura, Certo. tá 0. Cai neve. Certo. Tá -1, cai neve. -2, cai neve. -3 não cai mais neve. Ah, é? A neve só cai naquela temperatura. Qual é esse fenômeno? Você não é. É, da natureza. Então, por exemplo, a neve cai, a temperatura tá tranquila. Tá -1, -2. Quando ela vai caindo drasticamente, -10, -15, -20, o que acontece? A neve que caiu, ela vira freezer. Vira gelo. Então, quando você vê as pessoas escorregando, não é na neve quando ela caiu. É na neve que virou gelo. Ela vira gelo, fica escorregadíssimo. É um perigo aquilo ali. Vira gelo. O país é um freezer. Pô, e são vários perigos, né, o Bauer, que a gente esquece. Um outro perigo velho, a gente andando na rua lá, eu fui lá na ONU, tava fechada aquela bosta. Fui lá fechado, domingo, turista, né? Caiu um negócio de gelo de uma marquise na nossa frente, meu. Cara, se aquilo cair na minha cabeça, ia cair na cabeça da Bia, né? Matava ela. Meu, e a gente não se liga nesses perigos, né? A diferença que tem essa coisa do país frio. E como que o comércio, se o cara não levantar cedo, ir lá e tirar a neve da porta que nevou lá, o cara não abre o estabelecimento dele. Então eles têm um preparo, tem que ter uma atenção. Não tem esse negócio, eu vou pra casa, vou dormir, meu despertador tocou, vou pro trabalho. Não, tá nevando. Eu tenho que ter um planejamento. Sim, o país funciona assim, né? O sistema de meteorologia, que mede as temperaturas e controla e sabe quando que vai acontecer, a hora que vai acontecer, ele informa. É preciso. Tem que ser preciso. E quando você tem esse problema, porque às vezes acontece em períodos, não é sempre, não é todo inverno que tem nevasca, que é como aqui, por exemplo, né? Aquelas enchentes que dão. Aqui dá toda vez que chove. Toda vez que chove tem enchente. Tem enchente. Toda vez que chove tem uma catástrofe. E a gente já sabe que vai ter no fim do ano, vai ter de novo. Só que não sabe aonde vai ser exatamente. É isso que deveria melhorar. O que aconteceu no litoral, por exemplo? Põe na Não tela, tá eu previsto quero isso? imagem. Não pode. Eu quero imagem. Pode Então, acontecer. tem que Você não respeitar. Tem que respeitar, né? Os países que estão no nível do primeiro mundo, que estão fazendo parte do G5, G7. É de lá que vem a informação. Eles são melhores. Erram menos. Sim, fato. Erram muito menos. Ah. Para quê? Para que não ocorra catástrofe. Isso se expande, da América do Norte se expande na Europa lá também? Os países lá é a mesma... Assim, ó. Canadá e os Estados Unidos, né? Porque a América do Norte ela é dividida por 3 países. Canadá, Estados Unidos e o México. América do Norte. Na América do Norte, as características de temperatura são essas, né? Então, tornados, né? Nevasca e, de repente, acontece queimadas. Nossa, tá tendo bastante. Né? Importante, né? As 3... os fatos que acontecem na natureza, os fenômenos da natureza. Na Europa, né, tem também a questão de neve, né, nevasca, que nunca aconteceu a última vez que aconteceu essa nevasca 30 anos atrás, 50 anos atrás, entendeu? Então tem essas mudanças, essas coisas que vêm através do quê? Né, Elias? Você deve saber muito mais do que eu, né? É tudo resultado. O Zé Climatempo aí, ó. Não. Além de você dar uma pincelada, porque vamos dar uma pincelada no clima, vamos chamar a Anne Lotterman. Conhecem? Não, quem é a Anne Lotterman? Anne Lotterman? Nem o empalador também não conheço. O empalador é histórico. Mas a Anne Lotterman você tem que buscar informação. Pô, quem é esse? É um fenômeno
Meteorologia. da meteorologia. Caraca, mas Ela é o quê? era- Antigo ou atual? Atual, que agora, né, ela pediu licença de forma bem educada, né, e foi pra Band com o Faustão, né, na Band, né, Ah, é, tá Tem- certo. Tá no, programa tá do no Faustão. Faustão, tá no Band. ela é uma gaúcha, né, Anne Lotterman, ela fez, se eu não me engano, acho que ela fez faculdade não me lembro, me esqueci agora, mas ela era ela que apresentava o Clima Tempo na Globo. Caraca. Ela era a mulher do Clima Tempo da Globo. Então, a gente deu uma pincelada aqui na Anne Lotterman para falar sobre o clima. Show. Mas é uma lembrança muito boa, porque ela é maravilhosa. O que é esse empalador aí? Que Não, é esse não, empalador? deixa eu Não. Você solta o negócio, eu fico Deixa eu aqui mudar um viajando. pouquinho o assunto. Mudar o rumo da prova? É. Você não acredita que eu lhe conheci quando você estava construindo a padaria? Não me lembro dessa. Eu e o Marco. É. Vocês passaram lá? Você foi Nós junto com fomos ele? lá, nós Ah. fizemos um orçamento de Mas você software. conversou com ele? Conversei, ele Rapidamente. estava, acho que uma esposa, não sei, estava lá. Tinha uma mulher no começo que era sua sócia também. É. Sócia, sua sócia. Tinha uma sócia Aí lá. você pediu, olha, eu tô fazendo aqui, não sei o que. Eu falei assim, olha, vai ter que passar os cabos por aqui. Eu dimensionei pra você ali, Ah, certo? e eu não te ouvi. Você era todo metido lá, empolgado, andando pra lá e pra cá e tal. Acho que O Elias, sócia. o Elias deve ter Então, pensado Mauro, assim, ó. construção de padaria. O Elias deve ter pensado assim, meu, porra, esse cara tá perdendo uma oportunidade de eu ajudar ele e ele aí vai patinando. Aí eu fiz o orçamento, mandei, mas aí a sua sócia fechou com o concorrente lá. Mas eu conheci você Na lá. realidade, essa aquisição do início da Padaria Village, né, nesse período de obra e período de contratação de serviços, né, na área de tecnologia, ficou na incumbência da Guigui, que era uma pessoa que fazia parte da nossa sociedade e que, por alguns outros motivos, né, não deu continuidade. Então, antes mesmo de inaugurarmos a padaria, a gente já tinha decidido em pagar a parte dela, que ela tinha aportado até então, e a gente seguir só eu e o Fábio mesmo. O Fábio, essa padaria Fábio? aí, essa padaria, cara, se não fosse a figura do Fábio, eu também não estaria ali, porque eu comecei ali naquele terreno ali, né, em 2007, Isso. e o Fábio, né, ele entrou comigo lá em 2016. E o Fábio é meu amigo de infância. Ele é mais velho do que eu, mas ele é meu amigo de bairro, Longa data. de vila. E o Fábio sempre foi um cara que, desde quando a gente se deparou assim, a gente se deu bem. Foi uma coisa assim, inexplicável. Elias e É coisa de amigo. É. Coisa de amigo, tinha que ser. E aí, o Fábio sempre foi um defensor dos pobres, dos Desamparado. palmeirenses. Defensor dos palmeirenses. ele sempre defendeu a classe Mas desprestigiada, né? Que é a minha classe que tava... Palmeirense. É interessante, o Fábio tem uma história o Fábio é maravilhoso. Eu levo o Fábio é um Robin Hood, meu. Ele tira do ele bico e dá lança. é o cara da culinária, né? Da cozinha. O Fabião, ele nasceu dentro de uma panela, como ele diz, né? Ele nasceu dentro de uma panela. O avô dele que criou lá o Chico Restaurante, em 1960. Então, ele nasceu, já existia já um restaurante na família. E esse restaurante é uma rede, né? Então, tem lá na Avenida São Miguel, lá na Ponte Rasa, tem lá no Tatuapé, tem na Moca, Chico Restaurante. Tem esse. Existe Chico até hoje. Restaurante. É uma rede. Chico Restaurante, dá vontade É um bom, é um excelente restaurante. Vou seguir ele lá, né? Quem sabe? Fabião é um excelente amigo. Fabião, só tenho só agradecer.
Se não fosse ele, cara, eu acho que eu não estaria hoje Não sei. aqui onde eu tô com a padaria. É, é uma sociedade que é muito importante para mim. Ô, Bal, o que me chama a atenção é que, assim, a gente já teve várias oportunidades de clientes aí que não vêm do ramo de padaria, né? Não estão ali nessa questão da empresa familiar, né? De geração, as coisas geracional. Que é o caso do Bauer, né? Que é uma das coisas É, que a gente E- vê pouco, né? é muito. Hoje um pouco mais, até perguntei pra Amanda, né? né? Isso aí parece que surgem novos empresários, investidores que vêm para esse ramo. A padaria mudou muito, né? E a gente viu muito já, né? De padarias que o pessoal entrou e vamos fazer porque eu sou do banco, eu sou. Maria Louca mesmo, Maria uma padaria Louca. que aconteceu isso. A própria Panigrano, que é de investidores, né? Panigrano, Não é então. uma padaria familiar nem nada. É um investidor que quer investir no ramo de panificação e meteu a cara lá. Exatamente. Investiu dinheiro alto. Deu certo? Tá dando. Tá, graças a Deus. Graças a Deus. Mas antes, assim, na fase que você pegou ali, nesse período que você construiu, não esquece. Podia Não. vir quem for, montava. E há quantos anos você já Quando tá a lá? gente pegava, que chegava lá, e a pessoa, não, porque eu sou da empresa, a gente ficava até triste, poxa, vamos pegar o cliente, vai ficar 4 meses, Exatamente. já vai era. embora. Jogador de Quebra. futebol. Vai lá na hora do almoço na olha padaria só, do Bauer e olha vê o que ele só. tá fazendo. Olha que coisa interessante, né? É muito importante isso, velho. Toda essa história que veio lá da Zona Leste, Do fundão. né? Salve, Dona Eu Leste. não, O mundo é eu não- diferente da eu ponte não pra- nego, né? As As minhas origens. origens, da onde eu vim. Mas até onde eu fui também, eu dei umas pinceladas aí até onde eu passei. Isso serve para qualquer pessoa que queira. Primeiro você tem que querer, Muito. tá? Isso tem que colocar em primeiro lugar. Então eu sempre quis fazer diferença, você viu? Eu tinha lá um cargo lá que eu passei num concurso público e o salário era garantido. Só que não era só aquilo, eu queria mais, eu sempre queria mais pra mim. Senão eu ia ser um oficial hoje. Exatamente. E o importante na vida, Bauer, é saber que a gente vai receber mais não do que sim. Com certeza. E o Canadá que me deu essa experiência, né? Esses anos que eu vivi no Canadá, portanto, por ter essa rígida mudança de clima, tem profissões que você só exerce ela no verão e tem profissões que você só exerce ela no inverno. Então você tem que ter diversidade e ser um profissional. Eu aprendi 3 profissões, senão não ia sobreviver. E acontece isso mesmo. O cara ganha dinheiro no verão e vive o inverno tranquilo, com aquele dinheiro que ganhou no verão, porque no inverno ele não sabe fazer outra coisa. E é obrigado a fazer outra coisa para continuar tendo dinheiro, né? E isso eu trouxe essa experiência para mim, essa facilidade. Então, o homem ele tem que se descobrindo, né? Ele tem que conhecer ele, né? Teve uma ocasião que o Elias estava com o João, né? Vamos falar do João também. Eita, nós. Essa figura do João lá da Santa Efigênia. da Santa- Viu? Claro! Claro! A tecnologia, ela me corrija se eu estiver errado, mas ela iniciou lá naquela região da Santa Efigênia. Com certeza. Até hoje, viu? Eu fui lá Até esses hoje. dias, você vai lá, Tudo impressionante aquilo, viu? Porque a Santa Efigênia, tanto é poderoso, que eu até comentei com o seu Elias, que a Santa Efigênia, ela sustenta, ela concorre com a internet. Exato. E ela tá lá, você chega lá, ela tá todo vapor. E a internet... E ela... Você quer ver um outro núcleo que é importante como a Santa Efigênia? Isso é a GESP, que é a minha padaria ao lado E da aí, GESP. se a GESP, lá tem um A projeto de GESP tirar, tem não quase tem? 60 anos que ele está lá. Ah E lá, aquele né? projeto de tirar, acabou? Vai ficar Esse lá? projeto do CEAGESP é um projeto que existe há anos, né? Nath morto. Então, ali, no meu ponto de vista, para ocorrer alguma mudança, é necessário ter, né, em conjunto, o município de São Paulo, o estado de São Paulo e o governo federal. Nunca. Os 3 falarem a mesma língua e querer. E dar condições para quem está lá
há 20, há 30, 40 anos com a sua empresa lá, para onde ela vai? Aonde ela vai dar continuidade? Eu preciso de dar continuidade no meu negócio para melhor, porque você não pode tirar alguém da onde ele já está para pior, e sim para melhor. Sim. Né? Então, difícil. quando ocorrer tudo isso, talvez aconteça. E o município para onde ela vai. Exato. Tinha um projeto perto do Rodanel, né? Exato. Sim. Mas ali, se montasse um centro residencial para você acha que o impacto pro comércio local lá, você acha que seria positivo? Ó, a ideia que foi colocada em pauta para a saída do CEAGESP é uma ideia de um centro tecnológico. Pá. Essa é a ideia que está no papel. Para você impacta ali no seu comércio. Um né? centro tecnológico a nível de Vale do Silício. Mano. Putz, aí- Todas as empresas iriam para lá. Tipo Google, IBM, todas essas empresas de alto escalão da tecnologia iriam para lá naquele complexo. Era isso é o que está no papel. Aí hoje, com Essa o home mudança. office, ia... Para você seria importante, né? Ó, Elias, o ramo de padaria, você precisa. Nessa minha meninice no ramo de padaria, eu sou um menino. Eu sou um menino de 6 anos no Uma ramo de criança, padaria, indo né? para 7. 6 anos. Só que eu tenho uma coisa que me leva a superar as dificuldades, que é lá da minha base. Lá da minha base. A Dormelina. Então eu vivo simples. Eu posso viver simples. Tanto faz se eu tô ali no Rubaiá, como eu tô lá no botequinho ali do lado da feira. Você consegue estar domingo nos na Vila dois Rio Branco. ambientes. Lá no Zé Trigueiro. Você fica bem nos dois ambientes, né? Exato. Então, essa é a diferença. Né? E quando a pessoa, o homem, a mulher, começa a ganhar dinheiro, Transforma. ela tem que estar preparada para o dinheiro. Porque senão ela perde. Entendeu? Então, tanto o exemplo é o cantor, o jogador de futebol, né? o novo rico. Então, se ele não está preparado para o dinheiro, ele perde, ele cai rápido. O que é estar preparado para o dinheiro? Estar preparado para o dinheiro é você ter toda essa história da sua vida, a dificuldade de acessar ele, todo o período que você percorreu para conquistar ele, e agora eu conquistei, e eu vou segurar, eu vou fazer novos investimentos, eu vou fazer o dinheiro crescer, eu vou fazer com que esse dinheiro trabalhe para mim, né, de forma consciente. Transformadora. É, isso aí, exatamente, com todos esses adjetivos, né? Então, é a parte mais difícil. E não para por aqui, né, Bauer? Você quer mais. Ô, Bauer, Não pode parar, né? Eu acho que nós tivemos algumas perdas, né? Por exemplo, um Steve Jobs, ó, sabe? Perdas irreparáveis. mas a gente tem um Elon Musk aí também, o cara Tudo é meio bem, visionário, hein? Uma outra geração, né? Então, assim, é lamentável quando você perde figuras, né? Que são cabeção mesmo. Felizmente, eles- Mudanças, né? não dá para segurar, né? O mundo é dinâmico. O mundo gira, né? O mundo A gira. gente gira com ele. Ô, Bauer, você, com essa experiência que você tem aí de fora, você acha que aqui no Brasil a gente tem um critério de que é feio a gente ganhar dinheiro, é feio a gente prosperar? Assim, a pessoa ela é dona de um comércio, ela prospera e isso meio que dá uma sensação de que a gente devesse ter vergonha disso em relação lá fora, por exemplo. Lá fora já tem de repente uma visão Cultura diferente. de te olhar, pô, você é um cara de sucesso em relação ao Brasil. Você acha que existe isso? Então, o Brasil tem uma característica que é dele, né? Então, quando você tem dificuldade de acesso à educação, à segurança, à saúde, né? E poucos sobressaem e muitos ficam para trás, né? Esses muitos que ficaram para trás, eles não admitem. Por que você e não eu? Entendeu? Então, a oportunidade não foi para todos, né? Então,
quando você vai buscar ser diferente, através do estudo, através de uma orientação e conquista, né? Infelizmente, essa conquista aqui no nosso país, ela é vista desta forma, né? Que você é um cara diferente, arrogante, por que você tem e eu não tenho? E por conta de você se deparar com pessoas que não têm, você fica vulnerável. E essa vulnerabilidade, né? Nós temos vários exemplos aí, vários exemplos. A pessoa, se ela ganhar na loteria, ninguém pode saber que ela que ganhou. Teve um cara do interior que ganhou e continuou na cidade dele. Morreu, mataram. Exatamente. Você viu esse cara? Aqui você não pode ser rico. Incomoda, né, Bauer? Incomoda. É perigoso, entendeu? E... Rico e nem ter sucesso também, né? Exato. Prosperar. A riqueza vem do sucesso, Profissionalmente. né? Um exemplo é o Naldo. A gente virou piada na internet aí, né? Mas eu tava vendo uma matéria, o Naldo, eu não sei se é um cantor, fez muito sucesso. Aí o cara tem sucesso. E ele começou a contar umas histórias assim que mano, você começa a ouvir a história do cara. Eu fui na Nike num lugar especial para pessoas especiais e ganhei um tênis que nem o LeBron James. Que era o tênis da marca dele. Tal. Então, aí você, caramba, né? Tipo assim, porra, parece absurdo. E o pessoal começou a zoar muito. E começaram a zoar ele, né? Ah, o Naldo não é ruim demais, é mentiroso, nunca cantou, nunca fez. Mas, por exemplo, ele tem muitas fotos, muitos eventos, muita coisa do que ele fala ali que é verdade mesmo. Ele teve com o Will Smith, Chris Brown. ele teve com o Chris Brown, ele esteve realmente na Nike, ganhou realmente um tênis. Talvez ele tá exagerando, né, nas coisas, mas eu percebo que a primeira ação que a gente faz é menosprezar. Começar a fazer um meme assim, ó o Naldo cantando ao Chris Brown. Assim, o Naldo é uma porcaria, o Chris Brown é o máximo. E a gente começa a pegar o sucesso que a pessoa tem e menosprezar ele, como que se pra gente, a gente não pudesse ter esse sucesso, não pudesse ser rico, ser rico é ruim, ter dinheiro é ruim, e como se isso estivesse implantado. E como que isso impacta na vida da gente, porque quando você fala em educação, a gente talvez devesse pensar, como deveria ser essa educação também? Você estudou lá fora. Lá eles dão essa visão já na escola, esse tipo de educação? Não, a educação escolar de um país de primeiro mundo, ela é uma educação generalizada, né? Então, você não tem diferenças sociais. Por quê? Porque o acesso à educação é para todos. Todos. Então, você vai encontrar lá o filho da garçonete, da balconista, da caixa do supermercado, estudando na mesma escola do filho do deputado, do filho do banqueiro. É a mesma escola. É a mesma oportunidade para todos. Essa é a diferença. Então, quando você estuda, por exemplo, no Dante Alighieri, você tem uma base educacional de um Dante Alighieri e uma base educacional de uma escola lá na Coab 2, olha o diferenciado. Nossa. Não dá para concorrer. Olha o nível. Lá na escola lá do Dante Alighieri, você já aprende 1, 2, 3 idiomas. Então você já sai na frente, primeiro pelos os professores. São doutores e mestres. Já traz conhecimento globalizado. Certo? Não dá para concorrer com um professor de uma escola de rede pública e municipal, estadual, né? Com um Dante, com, por exemplo, uma Apple, Beers, com uma Red House International School. Não dá. Eles saem na frente. Então, é concorrência desleal. E nessa concorrência desleal que há essas diferenças, né? E quando você fala, o Chris Brown, né? E mais essa pessoa aí, Naldo. o Naldo. Salve, Naldo, um abraço. Naldo, boa sorte pra você. Mentira. Viu, Naldo? Boa sorte pra você. Lugares especiais para pessoas especiais. Na realidade, quando você fala e acrescenta algumas coisas, né? De alguma entrevista, de algum currículo e tal, né? A pessoa que
que você está buscando informar tudo isso e levar a sua história, né? Então isso está generalizando, né? Você quer pegar o máximo de oportunidade possível para você se dar bem no marketing, no resultado, no retorno de tudo isso. E sempre tem alguém que está apagado, e esse apagado vai te atacar. E ele vai te atacar porque ele quer aparecer, porque ele tá apagado, ele quer luz. E aí o holofote vai virar pra ele se ele falar mal de você. Porque ele não vai falar mal de uma pessoa que não tá aparecendo. Exatamente. É verdade. Entendeu, Naldo? É isso, cara. Entendeu, Naldo? Ai, caralho. Aí, Naldo, recado pra você, hein? Eu nem sei quem é o Naldo, mas é real. Jack Bauer 48. Ô, Bauer, no tocante à vida, quebrar um pouquinho esse lado profissional, na vida pessoal, você me parece ter muita personalidade daquele cara boleiro, daquele cara bom vivan, que gosta de sair sábado à noite pra curtir um vinho, Conversa um jazz, fácil. né? Caraca. Como que é o Bauer, o Boêmio. homem Bauer, Boêmio Bauer? Quem é esse cara? Porra, Edu, vou te falar umas coisas assim que faz parte da minha história, sabe? Desde jovem, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosta de festa, cara. Sempre gostei de festa. E eu sempre gostei de namorar. Dá pra perceber, viu? Sempre gostei de namorar. E eu fui feliz nas minhas fases, né? E aprecio hoje de forma diferente, né? O que me agrada hoje, sabe? Então, tudo são fases na sua vida, né? Você vai descobrindo as coisas ao longo da sua vivência. Então, quando eu contei aquela história lá que eu passei no exame de ordem, aquela foi a maior felicidade da minha vida. Então, felicidade são esses momentos que você passa num vestibular, que você tem o seu primeiro filho saudável, entendeu? Que você conquista aquela mulher que você fala, puta, que mulher interessante. Então você tá super feliz. Mas depois você tá querendo outra coisa, outra conquista, outra felicidade, uma conquista do emprego novo, uma vaga, uma oportunidade, né? Então, as coisas vão mudando. E na realidade você volta à sua infância. Pessoas não pensam isso. Quando a gente é criança, a gente ganha um presente, é a maior felicidade da nossa vida. Mas quando passa 1, 2 horas, 3 horas, 2 dias, 4 dias, aquele presente já não vale mais nada. Já era. Você tá querendo é outro, o outro que te faz alegria. Aquele é novinho, tá ali do seu lado, mas você quer. Isso é do ser humano. Sabe? Então, aquele lazer que eu tirei quando eu tava na faculdade, que os meus amigos me zoavam, doutor Daniel. Lembra aí, doutor Daniel, aquela lá. Comenta aí, doutor Daniel. Doutor Daniel sabe de muita coisa, assim, que era interessante. Eu tava na aula e dava aquelas cochiladas, e aí o doutor Daniel falava assim: ei, Bauer, já foi pro forró ontem, hein, cara? Oh, presta atenção, professor olhando. Então, foram as fases boas da minha vida, né? E hoje? Como que é a fase hoje? E do Bauer? hoje é diferente. Hoje eu gosto. Hoje eu sou do dia, não sou da noite. Sabe? Mas você dá uma saidinha, né? Eu sou da Media Night. Da média nada. Media Night Chega uma night que você fala assim, bora sair, você fala assim, que hora que a gente volta? eu tenho horário. Eu tenho Tem lugar horário. pra sentar? Você vai ter lugar pra não. Porque sentar tem um lá? amigo meu chamado Mark, ele é assim. Ô, Mark, é interessante. Ó, eu nunca falei de lugar pra sentar, mas eu gosto de ir pra um lugar e apreciar uma boa culinária, sabe? Uma boa música, ambiente frequentado de pessoas bonitas, pessoas que a sua vista, né, agradece, entendeu? De ver, de estar ali naquele ambiente convivendo. É gostoso. Então, são fases, né, que você tem que viver as fases. É importante você viver as fases. Nunca ultrapassar as fases e nem perder a fase. Sim, vivê-las, né? Então, eu fui num sambinha sábado. Qual? Aí, ó. Conta aí, Chama né? Pratifaria. Olha só. Lá na Faria Lima. Onde o cara vai? Pratifaria é um sambinha que tá tendo ali na Faria Lima, cara. É interessante porque... Pô, nome É lugar show, fechado? hein? Lugar Pratifaria. fechado? É um lugar fechado, É. fechado aberto, entendeu? Meio doido. E tem uma roda de samba no meio do espaço. E o que é legal? Começou legal. Eu tava com meu filho tava aqui, o francês, e aí
eu vi um movimento lá, falei, Nicolas, hoje nós vamos parar ali. Eu sempre passo aqui, mas eu nunca paro. E eu parei lá. E por sorte, era um dia que estava sendo uma festa fechada de uns advogados. Ó, que beleza, hein? E aí o cidadão que estava na recepção, o Eduardo, o cara, Léo. Olá, boa noite, tudo bem? E aí, posso entrar? Você é convidado do evento, é fechado e tal. É um evento de advogados, eles reservaram, tal. Eu falei, sou advogado. Então, ó, Aí ele, mas aqui, você ó. faz parte do evento? Eu falei, não. Ele falou assim, então, é que esse daqui é fechado e tal, mas pode voltar aqui. Qual que é o seu nome? Eu falei, sou o Bauer, esse aqui é meu filho francês e tal. Ele já tá indo embora, ele veio aqui passar uma temporada comigo, eu queria entrar só para conhecer. Ele falou, hoje eu não consigo, mas qualquer dia que você voltar, que eu sou o Léo, gerente da casa, pode me chamar. E aí foi assim, fui embora, fui jantar com ele e tal, com meu filho, né? Fui no Le Jazz naquele dia. E aí depois meu filho foi embora e eu voltei no sábado agora lá. E aí, ô Léo, e aí, lembra de mim? Pô, você é o Bauer, cara. Pai do filho francês, entra aí, hoje você vai conhecer? Entra aí. Aí eu entrei, ele falou, não precisa pagar nada. Se você quiser ficar, depois você vê aí e paga. Mas entra aí. Aí eu entrei, eu gostei do samba. Samba de raiz, samba bom. E só que tinha pouco colírio. E aí, Faltou colírio. Não tinha o pai me rir. entendeu? E aí eu Ficou um pouquinho. fiquei tá? um pouco e fui embora. Não fiquei mais do que 45, meia hora. Se você quiser saber os lugares que tem uns colírios bons, você me fala aí. Colírio. E eu sou uma pessoa que eu gosto, viu, Edu? Eu gosto de ambientes como se fosse uma da tarde para noite. Da tarde Tipo para o quintal dos amigos, 11 né? horas, 10h30, 11 horas, sabe? Começar às 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 para casa. Porque no outro dia Tem que estar lá na labuta. o mercado de padaria Não, é cedo. é complicado. É cedo. Tem que respeitar e eu tô preparado para isso. Eu não desfoco. Então, a oportunidade está aí, vamos atrás dos nossos projetos e Exatamente. objetivos, né? Mas as festas estão aí. Bauer, eu vi outro dia um vídeo seu aqui na Moca, no evento aqui. Você frequenta eventos sociais, jornalísticos. Que tipo de evento é esse? Tava Pode falando, falar? Interessante. Eu participo, Elias, você tocou num assunto legal. Todos os bairros, né, tem o CONSEG, né, que é um órgão, né, que atua na segurança daquela jurisdição, né, Sim. junto com a Guarda Civil, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, né, e a sociedade. Então, eles fazem reuniões, eles fazem eventos de certificações e eu sou convidado, cara. A Padaria Viládio, ela tá conhecida também, tanto lá na Vila Leopoldina como em outras áreas também. E aí as pessoas me convidam e falam, ó, Bauer, dá para você comparecer aqui numa reunião do CONSEG e tal, e trazer aquelas coisas gostosas que são feitas aí na padaria. E aí eu levo as coisas que a gente produz na padaria, né, que cai no gosto de todo mundo, tanto da confeitaria, da salgaderia, da panificação, e aí a gente acaba ajudando e sendo ajudado, e o mais importante é isso, sabe? É ajudar e não esperar nada em troca da sua ajuda, porque o retorno vem e você não sabe de onde vem, mas fazer o bem é fundamental. Faz o certo, né, mano? Faz o seu. Que... Agora, teve também o convite lá dos 90 anos de sala de imprensa. Pô, interessante, muito interessante. Lá eu me deparei. Você ficou de me convidar. Não... Não, o próximo evento já tá convidado, Elias. Já tá convidado, eu convido. Não, já convido por minha... Livre, espontânea pressão. Livre, espontânea. Eu vou estender o convite que eu vou receber para você, cara. Você vai junto. Mas não pode falhar. Não pode falhar. Isso aí, ponta firme. Não pode falhar. Ponta firme. Não pode falar, hoje não vai dar. Não, é papo reto.
Nossa, pode se falhar. tem uma coisa que tem raiva é isso aí. Papo reto. Vamos chegar na hora. Papo reto. Mano. Não pode falhar. E aí eu me deparei lá, cara, que quem foi na época, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil era Luiz Flávio Borges de Ursos, né? E quem estava lá? Tava lá o filho dele também, advogado, representante também de instituições, né? E eu achei interessante porque tinha várias celebridades lá. Deputados federais, estaduais, e tinha a presença de Figuras jornalistas, ilustres. muitos jornalistas, né? E também pessoas da área jurídica. E aí eu participei, foi bom, foi prazeroso, né? Mais uma experiência. Eu acho que É válido. o jornalismo é fundamental, né? Você levar informação para toda a sociedade atual. Muito bom. Tudo maravilhoso. Nossa. Você lembra que nós estávamos, eu e você, Elias, conversando na padaria, e o João, voltando a falar do João lá da Santa Efigênia. O Joãozinho! Aí a gente começou a falar sobre os filósofos, né? Nossa, o João falando o isso, João- vai hora. O Marcos, mas o João, ele tem conhecimento. Ele me Ele é um introduziu estudioso nesse também. negócio da Ele filosofia. é estudioso. É demais, nossa. E aí Orgulho do meu tio. eu mensurei naquela ocasião, né? Eu mensurei o livro de um chinês chamado Xin Tzu, Arte da Guerra. Que Sim, claro. Gente, é importantíssimo. Você tem as fases, né? Você tem as fases para você vencer uma guerra. Você passa por fases. Você tem que ultrapassar. A primeira fase qual que é? A segunda fase, a terceira fase, e aí você na quarta fase é onde você vai ser submetido se você vai vencer ou não aquela guerra. Aí ela vai te dar uma porcentagem da vantagem que você tem ou não de vencer aquela guerra. Então a primeira etapa, né, do livro de Xin Tzu é você tem que se conhecer. Autoconhecimento. Conheça a ti E depois ele submete a você conhecer o seu inimigo, com quem você vai confrontar. E depois você tem que conhecer o território dele, aonde você vai guerrear. Então, estas etapas, elas são fundamental para você conseguir uma vantagem. Qualquer na guerra. vitória vem daí. Exato. E é interessante, né? Porque você encontrar uma pessoa que conversa com você num nível, né, de conhecimento, de filosofia, de grandes autores, de personalidades que são seguidas há mais de 500 anos, meu. Há mais de 500 anos, né? Então, todos os grandes chefes de poder, né? Os caras é estudado, né? Eles estudam Xin Tzu. Bauer, nós já falamos. Ficaríamos aqui a noite toda, a madrugada, Nossa, conversando. vai embora, filho. Mas nós temos que encerrar essa. Sem pizza. Bauer não trouxe pizza. Ó, cadê a Tete Pizza? Ah. Pizza. Pizza no próximo episódio. Tô deixando um fazer Pizza Faltou uma pizza aqui. tudo acaba em pizza. É isso aí. Pô, Barros, então você gosta então de falar de filosofia, meu, essas coisas, puta, assunto Eu show, gosto, eu mano. gosto. Ô, o João, além dele falar, ele ainda, você cita um nome, ele sabe nome, ele sabe data, ele Sim, sabe tudo. sim, ele tudo. Sim, com propriedade. Fala com propriedade. Muito importante. Então, é isso aí, É isso aí, galera. Muito isso aí. obrigado. Bom, Prazer receber o nosso amigo. Muito Bauer obrigado, aqui. foi É fantástico. o cara, foi... sou seu fã. Ô, Bauer, você vai ser, aqui vai ser seu Que é point, sua vai ser casa. aqui, filho. Isso é a primeira entrevista Não, do Bauer. aqui- Primeira resenha. Entrevista não, Você resenha. pode ter certeza que o pessoal... Vocês vão ver figurinha carimbada aqui. Muito obrigado. Na próxima oportunidade eu vou falar sobre o mercado imobiliário. Aí, Então, olha, abre vamos estoque. deixar em pauta aí Ô, essa nova já deixar tudo reunião certo. aí. É isso Tamo aí. junto. Bauer, foi um prazer imenso
a sua presença aqui. Acho que dá um brilho pra gente aí. Não, sensacional. Um podcast antes do Bauer e da Amanda e um depois do Bauer. E aquele... Sem contar o do Alex também, que foi espetacular. Fora aquele recadinho pro Naldo lá, que é sensacional. Naldo, tamo junto. Galera, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal, hein? Ô, Biel, quero agradecer a oportunidade também. Em primeiro lugar, né? Colocar sempre Deus acima de tudo, né? Claro. E a oportunidade aí de levar a informação de um pouco da minha experiência, né? De vida, né? De mercado de panificação, mas... Outros assuntos da vida, né? Tenho o maior respeito pelos os caras que introduziram padaria na história do Brasil. E esses caras são um fenômeno. Tem que seguir, tem que respeitar. E eu não vou deixar a peteca cair, não. Vou ser mais um exemplo de Já falar tá que sendo. padaria é Já coisa tá sendo. boa e é maravilhoso. E é mesmo. Entendeu, Marco? É isso aí. Feliz aí pelo convite. Sucesso aí, Marco, pra você, pra sua empresa, a Arquinet. Chegando. Tecnologia atualizada. Meu, fazendo... Vai vir a era da inteligência artificial agora. A gente já tá se Trabalhando movimentando aqui, ó. Vai vir varrendo, Bauer. Eu fiz uma visita, só pra terminar, fiz uma visita lá na Big Bread, lá no Ipiranga, lá, encontrei lá o Alex, o Heraldo. o Heraldo. Ah, sei lá, o Figura. Salveirão. Figura. Show, hein? E aí eu vi o trabalho de vocês lá, né? Tem um painel lá de atendimento, Autoatendimento. né? De autoatendimento maravilhoso, né? Esperar aí a oportunidade de colocar um autoatendimento na padaria. Estamos produzindo já também isso daí. Bom, Glória a lá Deus. tem um robozinho também no quilo lá, show de bola. O cliente chega. E o pessoal gosta, né? Ele fala assim, pô. Ponha seu prato na balança. Aí ele fala assim: cadê aquela mocinha que fala com a gente? Que mocinha? Que mocinha? Aquela da caixa de som. Que tirou da caixa de som e o robozinho fala, né? Coloque seu prato sobre a balança. Ok, pode retirar seu prato. Aí tava sem, a senhora chegou lá e falou: cadê a mocinha que atende a gente lá? Aí ele falou: que mocinha? Roubou. A mocinha que fala lá pra tirar o prato lá, não tá mais lá. É Roubou. muito engraçado. É isso aí. E o Elias, né? Que se não fosse o Elias, a gente não estaria. Hierarquia. Aqui, né? Antigão. O homem mais respeitado Elias. da empresa. O Elias é fenômeno, né? Teve uma sinergia grande vocês dois, né, Bauer? Todo conhecimento. Ele ficou de me passar aí uma parte importante aí da experiência aí de qual é a área mesmo que a gente ficou Psicologia, pra falar sobre da psicologia, Elias? Neuropsicologia. Ele tá na neuropsicologia. Eu tô na psicologia ainda, ele já tá na neuropsicologia. São temas importantes aí que eu preciso de umas pinceladas para eu Desbravar, né? pra eu ter mais gabarito Acho que vai ficar muito... para falar mais um pouquinho, Vai né? ficar muito De perigoso, outras né? áreas. Não, Bauer, você fala bem, mano. Outras áreas. Ô, Bauer, eu percebi que você segurou um pouco, meu. Você segurou um pouco. Segurei. Você tem conhecimento, ó. Só quando a pessoa chega e fala já assim, tal, tive lá, tive cá, só dessas idas aí. Essa voltinha no mundo aí. Você já carrega Mas um na patatão. próxima vez ele Tem vai... mais história pra contar, muito Não, mais. vamos entrar na área. Tem tanta coisa aí legal pra falar, sabe? Que É isso aí. dá um livro, hein, Elias? Dá um livro. Certo, Dá um Marte? livro aí. Certo, Edu. Rápido e devagar. Que show, hein? Eu gostei desse podcast. Fechou, então. Bia, obrigado. Obrigado. Obrigado, galera. Obrigado. Obrigado.